A maternidade destruiu o maior sonho que eu tinha na minha vida. Sabe quando a gente pensa assim, quando a gente pega aquele positivo na mão e a gente pensa assim, ó, poxa, ferrou tudo. Meus planos foram por água abaixo. Eu descobri minha gravidez no dia 15 de dezembro. Só que no dia 4 de dezembro eu fui fazer a entrega de vários documentos. No ano de 2020, abriu um concurso para oficiais do Exército, na área da saúde, na área de finanças, enfim, tinha muitas áreas que eu podia concorrer e eu tinha duas opções, eu podia concorrer na área da saúde e podia concorrer na área de finanças, porque eu tenho formação nos dois. E eu pensei, é o meu momento, eu vou conseguir, porque eu nunca conseguia pegar os concursos, essas provas que eles fazem todos os anos, eu nunca conseguia pegar o período de provas, o período de entrega de documentos, enfim, eu nunca conseguia. E quem me conhece, os meus familiares, por exemplo, sabem que o meu maior sonho sempre foi servir o Exército. E eu tinha aquilo ali como algo assim que, pai, é meu sonho, eu precisava, eu queria me sentir, sabe, eu queria estar fardada, eu acho, na verdade, muito lindo. E sempre foi o meu maior sonho. E quando abriu as inscrições, eu fui lá, fiz a minha inscrição, coloquei lá meu currículo, que eles solicitavam. E aí, quando chegou num determinado dia, tava lá o meu nome na listagem, que nessa listagem era para eu comparecer no dia 4 de dezembro para fazer a entrega da documentação necessária e a partir disso passar para uma próxima etapa, que seria a prova, que nós temos que fazer uma prova escrita. Depois se passa, tu vai fazer uma prova física. Eu já estava fazendo um monte de exercício em casa já para poder me preparar para o momento, porque eu sabia que a prova escrita, eu sabia que eu iria conseguir passar. Não porque eu sou a nerd, não é isso, mas eu sabia porque eu sou uma pessoa dedicada, sabe? E eu queria muito realizar aquele sonho. E quando eu fiz essa inscrição e chegou lá a data, né, dia 4, e era o dia que eu tinha que trabalhar, era meu plantão, e nessa época eu trabalhava de dia. E eu consegui fazer com que a chefe me desse uma folga no dia 4 para eu poder fazer a entrega dessa documentação, porque no dia 4 seria o dia do meu plantão. Consegui a folga pro dia, mas pensa, foi o dia assim totalmente torto, vamos dizer assim. Eu peguei um Uber para poder ir até lá, porque da minha casa até lá é 2 horas de viagem e não tem um ônibus que vai até lá diretamente. Então eu peguei um Uber, eu paguei R$40 de Uber da minha casa até lá, para chegar no horário, né, que era pela manhã, eu tinha que entregar até o meio-dia. Então eu saí de casa às 9 horas e fui. Quando eu cheguei lá no portão, uma colega minha me ligou. A colega do outro turno da noite me ligou e ela ficou conversando comigo. E a gente nunca se ligava. A gente nunca mantinha uma conversa via telefone assim. E ela tava me passando de uns problemas de uma nora dela. E agora eu não me recordo. Eu sei que ela começou a me contar uma situação de um familiar que ela estava tentando ajudar. E como ela também é da igreja, a gente começou a conversar e eu dei atenção para essa colega. Olha só, eu fiquei das 9h30, eu cheguei lá 9h30, eu fiquei das 9h30 até as 10h20 com ela no celular, conversando, dando instruções, tentando aconselhar, né, uma pessoa de fora vendo a situação. E aí quando deu 10h20, eu peguei e ainda disse pra ela, disse assim, bah, colega, eu vou ter que desligar porque eu tenho que fazer uns corre aqui, né, a gente utiliza bastante isso, eu tenho que fazer uns corre aqui. Terminei a ligação e fui até lá o rapaz. Daí o rapaz disse assim pra mim, fica bem no portão, ali. Aí ele disse assim pra mim, tu plastificou? Aí eu disse, não plastifiquei. Eu só com uma pastinha com a documentação duplicada, né? E ele disse, não, tem que plastificar. Eu digo, poxa, e agora? Tô num lugar desconhecido, nunca fui para aqueles lados de lá e tinha que plastificar. Peguei, aí ele me deu a informação de onde tinha, comecei a catar no celular para ver como é que eu chegava até lá. E eu tinha que passar pela rodovia. E a rodovia não tem sinaleira, não tem faixa de pedestre. Enfim, eu tive que passar, só por Deus, como a gente fala, sabe? Eu tive que passar por entre os carros na correria. E nesse dia 4 de dezembro eu já estava grávida, porém eu não sabia.
A única pessoa que sabia que eu iria entregar esses documentos era o pai do meu filho. E ele ainda disse assim pra mim, Gabi, ele ainda brincou comigo assim, vai lá, sargento, eu confio em ti. Porque ele sabia desse meu sonho. E ele disse pra mim, disse assim, tô torcendo por ti, vai lá e faz essa prova e arrasa com todo mundo. Que ele sempre foi aquela pessoa de te ajudar, de te estimular, sabe? Não é aquela pessoa que diz, eu duvido de ti, não, muito pelo contrário. Ele ainda falou pra mim, vai lá, vai atrás do teu sonho, que vai dar tudo certo, o teu currículo é ótimo. Enfim, então só ele sabia que eu tinha essa entrega de documentos pra fazer. Saí lá da aeronáutica, que era bem na aeronáutica, e eu fiquei pensando assim, é meu sonho, eu amo avião. Saí dali, atravessei toda a rodovia e fui parar numa outra parte, num outro bairro, para poder plastificar. Quando eu cheguei lá, tinha que imprimir mais outras folhas que eu não tinha conseguido fazer a impressão. Aí conversei com outro amigo, para esse outro amigo me mandar por e-mail para eu poder fazer a impressão de outros documentos que estava faltando. Só que esse outro amigo não sabia para o que era essa documentação. Mas graças a Deus esse amigo conseguiu me ajudar e eu consegui fazer a impressão, fiz a encadernação. Só que quando eu cheguei lá, quando eu voltei, o rapaz disse assim para mim, faltava 10 minutos para meio-dia. E aí ele disse assim para mim, tu botou a foto aqui? Tu digitalizou a foto? Eu não me recordo exatamente o que era, mas faltou um documento. E eu olhei pra ele assim, eu disse, não fiz. Aí ele disse assim, tem que fazer, moça. Aí eu fiquei pensando, em 10 minutos eu não vou conseguir voltar lá, porque só até eu chegar lá já dava 5 minutos. E eu pensei, não vai dar certo. Aí eu saí dali, fiz a maior correria de novo, fui até lá o local, voltei. E aí demorou mais um tempo ainda para eu conseguir que o cara me atendesse, porque tinha mais gente na fila e eu olhava pro relógio desesperadamente. E eu fiquei pensando assim, eu não vou conseguir, porque meio-dia fecha o portão e ninguém entrega mais nada. Peguei as coisas, voltei. Quando eu cheguei lá, eu pensei, quem sabe o cara vai se convalescer da minha pessoa, né? E aí eu cheguei lá no portão e eu peguei ainda disse, né? Eu disse, eu cheguei mais cedo, só que o rapaz disse que tinha que plastificar. Eu fui plastificar, voltei, expliquei a situação. Aí o rapaz falou pra mim, disse, não, sinto muito por ti, mas não dá pra tu entregar os documentos. Tu vai ter que esperar numa próxima leva ou espera pra uma próxima oportunidade. Que daí, nesse período, eles fazem uma concessão de aquele pessoal que não entregou teria uma segunda oportunidade de entregar a documentação. Porque ele sabe que tem um monte de gente que trabalha e a entrega era num dia de semana. Era um horário da manhã, sabe? Então eles sabem que, eu acredito que eles têm esse bom senso, vamos dizer assim, de que nem todo mundo consegue fazer essa entrega no dia. E aí ele falou pra mim, espera a segunda leva. Quando chegar na segunda leva, tu traz a documentação. E eu disse, perfeito, vou fazer isso daí. Só que fui falar com um outro rapaz que tava ali, até era major, tava escrito na farda dele, né? E ele disse assim pra mim, não vai ter segunda leva. A segunda leva é, digamos, do A ao M, por exemplo, foi hoje. E do N ao T, ao Z, vai ser entregue na outra semana. Então não tem segunda leva. Tu perdeu agora essa oportunidade, tem que esperar a próxima vaga abrir nos próximos meses. Isso se abrir alguma coisa esse ano de novo. E nisso eu fiquei pensando, eu fiquei mais de 40 minutos conversando com aquela colega. Eu nunca converso com ela. E eu saí dali arrasada e eu fiquei pensando, e agora para onde é que eu vou? Porque eu não sabia onde eu tava, eu nunca tinha ido naquele lugar. E eu peguei um Uber e fui até um local onde eu sabia que passava o ônibus, né? O TM, que a gente chama. Aí eu fui, peguei o ônibus e voltei. Quando eu voltei desolada, que eu fiquei pensando assim, poxa vida, paguei Uber para chegar até lá, para acontecer tanta coisa e eu não consegui entregar. E eu vim o caminho todo pensando assim, eu digo, poxa vida, eu rateei, eu não devia ter ficado falando com a colega, eu devia ter dado atenção para ela em outro momento, eu devia ter entregado essa documentação. E dentro da documentação tem um documento que fala, né, que a gente assina estando ciente de que não estamos grávida. E eu coloquei que não estava grávida, até porque eu nem sabia, né?
E voltei pra casa com aquilo, assim, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, cara, era meu sonho, meu sonho, meu sonho, e agora o que eu vou fazer? E às vezes tem que esperar 2 anos pra abrir, porque aqui na cidade não é assim pra abrir, não abre todos os anos. E eu fiquei pensando, eu disse, pá, agora lascou, perdi, não vou conseguir realizar esse sonho, e até porque eles também têm uma coisa de idade, né? Até os 35 anos, se eu não me engano, eu até vou olhar de novo, mas se eu não me engano é até os 35 anos para que a gente tem para entrar na aeronáutica. E eu pensei, eu disse, eu já tô com 33, não vai dar certo, né? Não tem, já tava com 34 já, quando eu fiz essa façanha, né? E aí eu pensei, eu só tenho até os 35, ferrou, né? Não vai abrir até o próximo ano antes de eu fechar os 35, né? Quando eu cheguei em casa, sabe aqueles filmes que mostram assim, quando a gente para na parede assim e vai caindo, chorando? Eu cheguei em casa e desabei a chorar. Eu me acoquei no chão, eu me atirei no chão, chorei tanto. E foi algo assim que eu vim segurando aquele choro o caminho inteiro, porque era o meu maior sonho. Meu maior sonho era aquilo, eu precisava, eu queria me ver fardada, eu queria, sabe, ficar com o cabelo bem coquezinho, aquele... eu queria aquela roupa era o meu maior sonho. E eu pensei assim, poxa, eu perdi a oportunidade, porque eu fui dar atenção para os outros, eu não foquei no que eu deveria de ter feito. Porque se eu tivesse feito a documentação, eu teria pelo menos entregue. E eu questionei a Deus, eu disse assim, Deus, por quê? Por que eu não consegui? Eu chorei tanto naquele dia que eu não sei te dizer, eu devo ter ficado desidratada de tanto que eu chorei naquele dia. Quando as pessoas falavam comigo via WhatsApp, alguma coisa assim, eu não respondi ninguém, eu respondi com 7 patas, com 7 pedras, eu não conseguia responder as pessoas porque eu estava arrasada. E aí, uns dias depois, o pai do meu filho ainda me questionou, ele disse assim, vai aí, sargento, já tá pronta para a próxima etapa? Eu disse, não vai ser dessa vez. E aí ele até me questionou, sabe o que houve, né? Por que não vai ser dessa vez? E aí eu falei que eu não consegui entregar os documentos Eu não consegui entregar os documentos. E aí ele falou pra mim, poxa, tenta no próximo ano, na próxima etapa, né? Daqui a pouco vai abrir de novo, todo ano abre, não te preocupa, vai abrir. E aí no dia 15 de dezembro eu descobri a minha gravidez. E aí quando eu descobri a minha gravidez eu fiquei pensando, eu disse assim, olha só, eu iria passar por mentirosa, claro, eu não sabia, mas quando eu assinei o termo de que eu não estava grávida, e aí após eu descobri, eu iria acabar passando por mentirosa quando eu passasse para uma nova etapa. E eu nem teria como fazer aquela prova física que eles fazem, porque por mais que seja no início, eu não poderia fazer tanto esforço físico, de fazer corrida, de fazer abdominal, de puxar peso, enfim, todo aquele exame físico que eles fazem. Só que eu passei por toda a gestação e quando eu ganhei o meu filho, eu vi que aquele sonho era um sonho. Sabe quando tu pensa assim, nossa, o sonho parecia ser tão grande e de repente quando eu ganhei o meu filho, quando eu me tornei mãe, eu vi que aquele sonho era tão pequeno. Eu vi que era um sonho banal. Sabe, hoje quando eu olho para o meu filho e eu vejo que os sonhos de Deus são melhores pra gente, os sonhos de Deus são maiores, são melhores, são infinitamente mais. Eu vejo que através da vida do meu filho, os meus sonhos mudaram, o meu foco mudou, eu mudei, eu amadureci muito. Eu vejo que aquilo que eu colocava como prioridade não merecia tanta prioridade assim. E a maternidade, aí talvez tu vai dizer assim, a maternidade, né, como eu falei no início, a maternidade destruiu o meu sonho. E na verdade não, eu tinha um sonho que sim, era um sonho, mas hoje com a maternidade eu vejo que existem muito mais coisas que dá pra gente fazer sem aquele sonho. Tudo bem, era um sonho e hoje eu não tenho mais aquele sonho. Eu sonho em ver o meu filho servindo o exército, eu sonho em ver ele fardadinho, isso sim. Mas eu ficar fardada, aquele sonho que eu tinha antes, não tem mais. Hoje o meu sonho é
dar uma qualidade de vida para o meu filho, dar uma escola para o meu filho, sabe? Eu estudei em uma escola municipal que o ensino é precário e eu quero dar uma escola, sim, uma escola particular. E quando ele estiver lá no 4º, 5º ano, aqui na região, é no 4º, 5º ano que a gente consegue colocar numa escola militar. Sim, eu quero colocar ele numa escola militar. Eu quero que ele já vá aprendendo a ter uma disciplina, essa coisa mais correta. Ai, Gabi, tu é muito sargentona. Sim, eu sou sargentona. Quem me conhece já percebeu que eu sou sargentona. Eu gosto das coisas tudo, sabe, afinadinho, tudo afinilado, sabe? Eu gosto das coisas tudo correta. Meu filho já sabe varrer do jeitinho dele, já sabe lavar o prato dele do jeitinho dele. Eu vejo que a maternidade abriu os meus olhos, sabe? Às vezes a gente fica tão vidrado numa coisa e a gente nem faz ideia do que aquele sonho pode trazer, se benfeitorias ou não para a nossa vida. A gente não faz ideia do que realizar determinado sonho pode trazer para nós. E ser mãe me revelou sonhos que eu não tinha. Eu comecei a ter sonhos que eu não tinha antes de ser mãe. E vou te confessar, os meus sonhos de mãe são bem melhores do que os sonhos que eu tinha antes, sabe? A minha visão de hoje é bem melhor do que a visão que eu tinha antes. Hoje eu vejo que eu tenho alguém que depende de mim, 100% de mim, para ser construído um caráter, para ser um homem de valor, para ser um homem educado, para ser um homem que preza, assim, sabe? No sentido de que ele vai ser um homem educado. Eu quero dar, não só, às vezes a gente tem aquele pensamento, onde come um, come dois. Não, eu quero dar uma educação para ele. Eu quero que ele seja um menino culto. Eu quero que ele seja nerd. Eu particularmente sou nerd. O pai dele é nerd, então eu acho que a criança tem que ser nerd também. Então, assim, eu quero que o meu filho seja aquele guri que vai pegar um livro, né? Sabe assim, aquele guri que pega um livro e fica assim, ó, vidrado, olhando as coisas e eu vejo que ele tem interesse pelos livros. Quando eu coloco um livro na mão dele, eu vejo que ele já começa a folhear. Agora ele já tem mais entendimento, ele começa a folhear. Claro que ele vê os desenhos, mas ele já começa a folhear. A Bíblia é uma que ele vira e mexe, ele está sempre folheando. Então ele já está tendo já esse contato, essa conexão com os livros. E a minha vontade é sim que ele tenha essa sede por livro. Então os meus sonhos, hoje eu vejo que aquele sonho lá atrás de servir o exército, não é nada perto dos sonhos que a maternidade me trouxe. Então, o que eu quero com esse vídeo é fazer com que tu perceba que, às vezes, aqueles sonhos que tu tinha lá atrás, é como tem a frase, eu não me recordo quem escreveu essa frase, mas ela tá no meu WhatsApp. Deus destrói os teus sonhos quando os teus sonhos podem destruir você. E às vezes a gente não entende o porquê que a gente tem um sonho de comprar uma Ferrari e a gente nunca consegue comprar aquela Ferrari. Deus tem sonhos melhores pra gente, basta a gente confiar, basta a gente ter paciência e esperar. E eu tenho certeza que tudo que Deus tem feito, desde o momento que eu vi meu filho pela primeira vez até o dia de hoje, os sonhos dele estão se concretizando na minha vida, na vida do meu filho. O meu filho me mudou muito, me amadureceu muito. Eu digo às vezes que eu tô sem paciência, mas é porque ele é ativo pra caramba. Mas o meu filho me trouxe coisas, o meu filho me abriu os olhos de uma maneira que eu jamais tinha cogitado pensar. O meu filho virou chaves na minha mente que eu jamais tinha cogitado. Eu jamais estaria aqui, ó, falando para uma câmera, para sei lá quantas pessoas verem esse vídeo depois. Eu jamais estaria aqui se não fosse pelo meu filho. Eu estaria, se eu não tivesse filho hoje, eu estaria lá trabalhando numa CLT como técnica de enfermagem, seja no home care, seja num hospital, trabalhando em 2 empregos, porque sim, a gente trabalha em 2 empregos. Quando a gente não tem família, não tem filho, não tem esposo, a gente trabalha em 2 empregos, a gente trabalha em 3 empregos e a gente só quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E hoje, com o meu filho, eu percebo que o ganhar dinheiro é importante, sim, porque a gente tem muita conta para pagar, a gente tem comida para, né, a gente precisa se alimentar.
mas hoje, através do meu filho, muita chave virou. E hoje eu vejo, consigo ter uma percepção melhor, mais aguçada, de coisas que eu nem cogitava lá atrás. Hoje eu tenho audácia, hoje eu coloco a cara a tapa para fazer muita coisa para que isso venha a trazer coisas positivas para a vida do meu filho. Então, o que eu quero dizer é, a maternidade destruiu um sonho que eu tinha, mas ao mesmo tempo ela criou sonhos inimagináveis que eu jamais poderia imaginar que pudesse se realizar na minha vida.